Hoje, dia 31 de março, é comemorado no Brasil o Dia da Saúde e Nutrição. A data faz parte do calendário oficial do Ministério da Saúde e tem o objetivo principal de conscientizar a população sobre a importância da boa alimentação. Você vai ver agora uma reportagem especial sobre a diabetes, uma doença que atinge mais de 15 milhões de brasileiros e que exige cuidados na hora de se alimentar. É uma doença pouco conhecida, mas muito popular em todo o país. Estima-se que são 15 milhões de diabéticos no Brasil e quem é portador precisa ter cuidados diários pelo resto da vida. Marlon descobriu que tinha diabetes ainda criança. A dele é do tipo 1 e os sinais da doença foram muitos. Eu era já meio gordinho, já tinha uma predisposição a ter diabetes. Eu sentia muita sede, elevada micção, né? Eu ia no banheiro toda hora, qualquer coisa eu cansava. Também a minha quantidade de fome era muito elevada, devido à glicemia alta que eu tinha. Ele mesmo aplica a insulina 3 vezes por dia e teve que reavaliar todos os seus hábitos em função do diabetes. Na aplicação de insulina, eu mesmo sempre me apliquei desde quando eu era pequeno. E eu tomo 3 vezes diárias a insulina, uma pela manhã, uma antes do almoço e outra na janta. Aí fica assim, uma de efeito lerdo, que é pela manhã, e 2 de efeito rápido, antes do almoço e antes da janta. O diabetes tipo 1, que o Marlon tem, acontece quando a produção de insulina do pâncreas é insuficiente. O órgão perde a capacidade de produzir por conta de uma deficiência no sistema imunológico. E quem adquire, muitos por fator hereditário, precisa de injeções diárias de insulina para manter a glicose no sangue em valores normais. É muito comum em crianças e adolescentes, por isso é conhecido como diabetes infanto-juvenil. Tem os fatores, né, que os aspectos imunológicos, tem o estresse oxidativo e também tem uns trabalhos interessantes sobre a relação com o emocional dessas crianças, né? Porque é uma doença crônica, é uma doença que precisa de mudança, de aceitação e para poder fazer uma dieta e tomar essa insulina, então é uma doença que precisa de acompanhamento psicológico. E existem umas complicações ruins, que são a retinopatia, que é a complicação da visão, a nefropatia, que é a complicação nos rins, e as complicações neurológicas, que são exatamente as neuropatias, ainda as funções cerebrais. Já o diabetes tipo 2 se instala de forma lenta, silenciosa. Costuma ser adquirido depois de uma herança de maus hábitos, alimentação ruim, falta de exercícios, entre os 30 e os 60 anos de idade. Como é causado por fatores externos como a obesidade, o sedentarismo e o estresse, é possível ser controlado. É possível até curar. O diabetes tipo 2 não depende da insulina. Nós podemos preveni-lo acabando com o excesso de peso e o sedentarismo. E esse excesso de peso, nós temos que emagrecer esse paciente. Mudança de hábitos, principalmente hábitos alimentares saudáveis, porque com a obesidade você pode ter um diabetes tipo 2. E esse diabetes tipo 2 nós temos várias alternativas para poder resolver o problema. Inclusive, naqueles pacientes de obesidade mórbida, acima de 40% do peso, não é 38%, que já trataram todos, já tiveram outros tratamentos medicamentosos, que nós temos ótimos tratamentos medicamentosos, mas nunca esquecer da atividade física e da alimentação apropriada, uma dieta apropriada para o diabetes tipo 2, tem a cirurgia bariátrica, tem a colocação do balão, e essa cirurgia bariátrica chega até a resolver o problema do diabetes tipo 2. Na Assembleia Legislativa, uma lei de autoria do deputado Eduardo Braide se preocupou com o problema, considerado de saúde pública. A Lei 10.342 estabelece que toda unidade escolar de responsabilidade do governo do estado deve fornecer alimentação adequada aos portadores de diabetes. A lei foi sancionada em outubro de 2015. O diabetes tipo 1 ocorre em cerca de 5 a 10% dos portadores da doença, o que significa que 90% dos casos são do tipo 2 e podem ser prevenidos com hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada. E eu acho que atividade física e alimentação saudáveis, mais um bom sono noturno para a produção hormonal, também dos hormônios bioidênticos, que é uma coisa que eu
Acho que temos que equilibrá-las, é como se fosse uma orquestra, e também o trato digestivo, que hoje o intestino é o cérebro do corpo. E nós temos que exatamente comermos corretamente para que essa resposta seja a melhor possível e evitarmos exatamente o diabetes tipo 2. Desde quarta-feira, o reggae maranhense está de luto pela morte do DJ e colecionador Serralheiro, um dos pioneiros do movimento no estado. Ontem aconteceu o velório e a última despedida de amigos e familiares ao mais antigo DJ em atividade no Brasil. O velório da Voz de Ouro Canarinho reuniu parentes e amigos de um dos personagens pioneiros no reggae do Maranhão. Edmilson Tomé da Costa, mais conhecido como DJ Serralheiro, era considerado um dos DJs com maior tempo de atividade no país. E para conseguir músicas exclusivas, ele viajou 28 vezes para a Inglaterra e 17 para a Jamaica. O reggae no Brasil está realmente de luto, porque Serralheiro era um grande ícone dessa cultura, né? O mais antigo DJ em atividade do Brasil, quiçá do mundo. Um cara comprometido com o reggae, um cara que teve a sua imensa contribuição para consolidar o reggae como elemento cultural aqui do Maranhão. Edmilson Tomé da Costa tinha 70 anos e morreu em consequência de um acidente vascular cerebral. Ele passou cerca de um mês internado, mas não resistiu na última quarta-feira. Uma perda muito grande. E hoje estamos aqui velando que daqui a pouco vai ser sepultado como do nosso amigo Serralheiro. Uma saudade muito grande que ele deixou pra gente. Mas com certeza é um cara que mandou bem no reggae, sempre quando ele tocava, e tocava muito o coração da galera. O Melô do Rei é um dos mais conhecidos na trajetória do DJ Serralheiro. Nesta entrevista, o DJ falou do amor que tinha pelo reggae. Eu não sei não, foi desde o começo que eu escutei o reggae eu fiquei maluco. Fiquei maluco pelo reggae. Quando eu escuto um reggae bonito, ele mexe comigo. Eu fico, sei lá. DJ Serralheiro deixou mulher e 6 filhos. O nome profissional foi por conta da atividade que exercia paralelamente com o reggae. Ele trabalhava fazer portão, é serralheiro. Ele trabalhou muitos anos fazendo assim em fábrica, mas quando ele começou a fazer radiola, ele trabalhava e fazia radiolinha de pouquinho em pouquinho, trabalhando, lutou. Ele mesmo fazia as caixas, ele mesmo fez as caixas dele, ele não mandava ninguém fazer. Ele mesmo fazia as caixas dele, tudinho, organizava tudinho, pintava. O corpo do DJ Serralheiro foi levado no carro do Corpo de Bombeiros do centro de São Luís, percorreu avenidas da capital até chegar a este cemitério em Passo do Lumiar. Para os amigos, uma perda irreparável para o reggae. É gratificante entender que, com todo esse esforço que teve, ele foi um dos grandes responsáveis pelo esse movimento que é eterno, assim, eu diria, tem marca dentro do nosso estado do Maranhão. Representava um ícone do nosso reggae, do nosso Maranhão, do nosso Brasil. É uma das pessoas onde muitos profissionais hoje se espelharam nele, mas tudo tem a sua hora, chegou a hora dele. Mas ele deixa um grande legado da sua experiência e do seu ensinamento. No cemitério, o último adeus a DJ Serralheiro foi marcado pela emoção. A Voz de Ouro Canarinho deixa uma lacuna de saudades aos amantes do reggae da Jamaica brasileira. O beijo da mulher e da filha de Serralheiro marcaram a despedida do DJ. Hoje é sexta-feira e nós preparamos uma programação especial do que vai rolar na cidade. Agora é se divertir e aproveitar o fim de semana. Esse final de semana promete muita coisa boa. Tem show de banda de renome nacional e muita, mas muita diversão. Vamos começar a nossa agenda cultural com o show da banda Sepultura. Com 30 anos de carreira, ela é considerada a banda brasileira de maior repercussão no mundo. A apresentação é hoje, sexta-feira, na Casa das Dunas, na Avenida Litorânea. O show começa a partir das 10 da noite e os ingressos são a partir de R$ 60. Os hits dos anos 90 entram em cena para bombar a programação e não tem por que ficar em casa. A nossa festa vale tudo, vai ser alguém como eu, como você.
A melhor matinê nos anos 90 da Boate Gênesis será apresentada na festa Pipoca Dançante. É neste sábado, a partir das 10 da noite, na Boate Catedral, na Ponta da Areia. Entre nessa festa, me leve com você, no seu sonho mais louco, quero ver seu corpo, lindo, leve e solto, Gênesis. E na nossa programação também tem diversão para a criançada. O Cine Praia Grande começa a exibir a partir deste domingo uma sessão infantil de clássicos do cinema infantil e juvenil. A escolha desse domingo é o clássico Parque dos Dinossauros. A primeira versão é de 1993, do diretor Steven Spielberg. A sessão começa às 4 da tarde e os ingressos são promocionais no valor de R$ 6. Jurassic Park. E encerrando a temporada com a comédia Pão com Ovo no Cine Teatro da cidade. Rogai por nós, pecadores. Faz o favor, minha irmã. Clarice, Zé Maria e Digé entram em cena novamente para fazer o público cair na gargalhada. A comédia começa às 5 da tarde e os ingressos estão à venda no local. Legal, né? Então é só escolher a programação e se divertir. Até mais! O portal termina aqui. Tudo que é produzido pela TV Assembleia você acompanha nas nossas redes sociais e no site al.ma.leg.br. Um excelente fim de semana para você e até segunda!